Vamos a mais um vídeo da nossa série sobre ensaios de tração. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o fator de segurança no dimensionamento dos elementos de máquinas. Vocês vão entender o que é isso. Bom, vamos recordar primeiramente, algumas coisas básicas. Então a gente viu nos outros vídeos como que a gente calcula a tensão de reação num elemento mecânico, como sendo a força sobre a área da seção transversal. E a gente viu também quais são as condições para que o elemento resista ao esforço. Então a tensão a que o elemento é submetido tem que ser menor que a tensão admissível do material. Vamos agora entrar mais a fundo nesse conceito de tensão admissível, e vocês vão ver como o fator segurança é considerado então para a gente definir a priori essa tensão admissível do material. Bom, o engenheiro que é responsável pelo projeto, ele não pode arriscar que esse elemento não resista ao esforço. Então ele tem que ter certeza que o material utilizado ele vai suportar com segurança, com bastante segurança, o nível de tensão a que esse elemento é sujeito. E como tudo na vida, nem tudo são maravilhas. No mundo real, algumas coisas elas variam, as características do material, dependendo do tipo de processo de fabricação que ele adota, variáveis que podem acontecer na matéria-prima, variáveis de processo, então um monte de coisas podem influenciar na característica mecânica do material. E além disso, os níveis de tensão a que o elemento é submetido podem variar. Então o engenheiro ele não pode se arriscar a projetar alguma coisa no limite, sendo que tem coisas que podem causar uma certa incerteza no projeto. Então o que ele vai fazer para não comprometer essa segurança? É isso que nós vamos abordar nessa aula. Bom, então como a gente viu, a tensão a que o elemento é submetido tem que ser menor que a tensão admissível do material. Tá legal. Eu vou recordar alguns conceitos que a gente viu em vídeos passados. A gente lembra que a gente abordou a questão dos regimes elástico e regime plástico, que os materiais metálicos apresentam aí. Vocês estão lembrados do conceito de regime elástico? É o seguinte, é a fase de deformação em que, terminado o esforço, eu parar de aplicar o esforço no material, ele vai recuperar a forma e a dimensão original. Diferentemente do regime plástico. O regime plástico é aquele em que, uma vez cessado o esforço, o material não vai recuperar a forma e a dimensão original. Então vocês imaginam o seguinte, quando alguém está projetando um equipamento, ele não quer que o material se deforme permanentemente. Eu estou projetando aí um eixo de um veículo. Eu não quero que esse eixo se deforme plasticamente, porque senão o carro não vai funcionar. Então, em termos práticos, quando eu estou projetando uma máquina, eu quero que o elemento mecânico ele suporte os esforços e não se deforme permanentemente, que ele tem que ter uma deformação somente elástica. Então, se a gente lembrar o gráfico tensão-deformação, existe uma região de tensão em que esse material vai ter o comportamento elástico. Acima disso, ele vai ter o comportamento plástico. O limite que vai definir essa fronteira entre o regime elástico e o regime plástico é exatamente o limite de escoamento, que é caracterizado aqui como σe, esse ponto aqui. Então toda essa região 1 é a região em que o material vai ter o regime elástico. Então até esse nível de tensão, limite de escoamento, o material vai apresentar uma deformação elástica. E é nessa região que interessa aos projetistas dimensionarem os seus elementos de máquinas aí. Então a tensão máxima a que o elemento vai ser submetido tem que ser inferior ao limite de escoamento desse material, certo? Bom, será que só isso basta? Então vamos considerar mais uma coisa. Então, se eu considerar que
a tensão admissível, né? Quer dizer, a máxima tensão que o material vai estar sendo submetido, né? Está longe, né, do limite máximo que eu posso aplicar no projeto, que é o limite de escoamento, né? Quanto mais longe esses dois pontos estiverem, mais seguro vai ser o meu projeto, né? Porque eu vou ter uma folga aqui que é chamada de segurança, né? É uma tolerância, é um limite aqui que eu vou ter de folga entre a tensão máxima, né, que eu vou estar considerando que eu vou poder aplicar no meu material, e efetivamente o limite de escoamento, né, que é o limite onde o material vai apresentar o comportamento, a transição entre a deformação elástica para a deformação plástica, né? Então, ao utilizar como tensão admissível apenas uma parte da capacidade do material, a outra parte é reservada para garantir condições seguras de utilização, né? Então é exatamente esse o conceito de fator de segurança ou coeficiente de segurança. Tá? É o quanto, né, a magnitude, que o valor da tensão admissível ficará abaixo da tensão de escoamento do material, né? É isso que vai definir o fator de segurança, também chamado coeficiente de segurança do material. Tá certo? A definição, a determinação desse fator de segurança, né, ela leva em consideração vários fatores, né? Então vou dar alguns exemplos aqui, né? Possibilidade das variações de propriedades do material, em função do processo de fabricação, temperatura, outras variáveis, né? Tipo de esforço, né, se ele é estático, né, ou dinâmico. Estático é aquele esforço que tem uma velocidade de carregamento significativamente lenta, né, e o dinâmico é aquele que o tempo de aplicação da carga é relevante, né, por exemplo, é um impacto. A frequência do esforço, como esforços cíclicos, né, eles podem produzir um outro efeito, fadiga do material, né? Se o material se comporta de uma maneira dúctil ou frágil, né? Se o elemento apresenta riscos de vida ou propriedade envolvida ali, né, no projeto do equipamento. Quer dizer, então tem vários fatores que vão influenciar aí na definição de quanta segurança eu quero ter no meu projeto aí, tá? Então, por definição, né, o fator de segurança vai ser a diferença, vai ser o coeficiente entre o limite de escoamento do material e a tensão admissível, né, que é a máxima tensão que eu vou aceitar ter no meu projeto aí, né? A relação entre os dois é, conceitualmente, o fator de segurança. Se eu isolar aqui a tensão admissível, vou ter que a tensão admissível vai ser o limite de escoamento do material dividido por esse fator de segurança que eu vou definir aí, tá bom? Então no gráfico é isso que a gente vê. Então esse aqui é um gráfico de um material com comportamento dúctil, né? Vocês estão lembrados? Tem uma grande deformação do material antes dele se romper. A diferença entre a tensão admissível e o limite de escoamento é o meu fator de segurança aqui, ó. Já para materiais que apresentam comportamento frágil, né, eles vão ter, essa aqui no gráfico tensão deformação, eles vão ter pouca deformação até o momento da ruptura, né? Então, para esse tipo de material, o limite de escoamento ele é muito próximo ao limite de resistência do material. Então, para materiais frágeis, né, que apresentam pouca deformação até se romper, a gente pode considerar que a tensão admissível é o limite de resistência dividido por esse fator de segurança. Lembrando que o limite de resistência e o limite de escoamento para esse tipo de material, material frágil, é muito próximo, tá? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui para ver como funcionaria isso. Então vamos considerar um projeto de dois elevadores, A e B, né? Os cabos que suportam os elevadores A e B são feitos do mesmo material e a tensão de escoamento desse material é de 300 megapascal. No elevador A, a tensão admissível é de 100 megapascal, né? A tensão máxima que eu vou admitir que esse cabo vai suportar. E no elevador B, uma tensão admissível, ou seja, a máxima tensão que vai ser possível aplicar no meu projeto, é de 200 megapascal. De acordo com os dados apresentados, responda a qual é o fator de segurança que está sendo considerado no elevador A e no elevador B. Então aqui, né,
Então os gráficos são deformação para o cabo do elevador A e aqui para a situação 2, né, do elevador B. Os dois eles têm o mesmo material, então tem o mesmo limite de escoamento. Só que no primeiro projeto eu considero uma tensão admissível de 100 megapascal e no segundo projeto uma tensão admissível de 200 megapascal. Tá? Então o fator de segurança vai ser diferente em cada uma dessas situações. Então, dados do problema, tensão admissível do elevador A é 100 megapascal, tensão admissível no elevador B 200 megapascal e a tensão de escoamento do material, que é o mesmo, é 300 megapascais. Tá legal. A pergunta é qual que é o fator de segurança em cada uma das situações. A equação que a gente tem é simples, é essa, né? O fator de segurança é o coeficiente entre a tensão de escoamento, o limite de escoamento, e a tensão admissível em cada uma das situações. Então, para o elevador A, a gente vai ter o seguinte: o fator de segurança é o limite de escoamento pela tensão admissível, é dada a tensão de escoamento, né, do cabo, é dada também a tensão admissível nesse primeiro caso, né, só fazendo as contas, o fator de segurança no caso A é 3. Tá? No caso do elevador B, a gente tem a mesma equação, substituindo os valores, tensão admissível no caso B é de 200 megapascal. Significa que o fator de segurança no caso B é 1,5. Tá bom? Então nós vemos que o fator de segurança no primeiro caso, no elevador A, é o dobro do fator de segurança no elevador B. Tá certo? Então significa o seguinte, né, que o elevador A eu tenho uma segurança, né, muito maior do projeto. Tá bom? É o dobro do que no caso do elevador B. E quanto maior o fator de segurança, né, mais segura será a estrutura, pois a tensão admissível aplicada ficará mais afastada da tensão de escoamento do material. Tá bom? Nesse gráfico, então, vai dar para ver facilmente aquilo que a gente está falando. Tá bom, gente? Tá claro esse conceito? Né? É muito importante e é bastante prático. Mas aí vem uma pergunta, né? Final, qual que é o fator de segurança que eu devo utilizar no meu projeto? Né? Como é que eu defino isso? Então vocês vejam, existem dois fatores primordiais aí para esse tipo de definição. Se eu quiser estar muito seguro, né, eu vou colocar um fator de segurança bastante alto. Mas isso não é sem consequências. Né? O custo do meu projeto acaba sendo bem maior. Eu vou estar adotando materiais mais nobres, ou eu posso ter que adotar seções transversais do meu elemento maiores. Então eu vou ter um projeto mais caro. Por outro lado, se eu usar um fator de segurança muito baixo, eu vou colocar em risco a segurança do meu projeto. Tá? Então, na verdade, a definição do fator de segurança tem que considerar esses dois fatores, custo e risco. Mas para isso a gente não está completamente órfão. Né? Existem algumas normas, né, normas técnicas, que dão orientações com relação a que fator de segurança utilizar em que condições. Tá? Aqui no Brasil nós temos a ABNT. Né? Então a ABNT, para diferentes tipos de materiais, tipos de carregamentos e tipos de estruturas, ela recomenda fatores de segurança específicos aí, tá? Então o projetista ele sempre começa de uma referência, né, que pode ser uma orientação dada nas normas técnicas, tá? Legal, gente. Então é isso que nós tínhamos a dizer sobre fator de segurança. Próxima etapa agora é a gente fazer alguns casos práticos. No próximo vídeo nós vamos fazer uma solução guiada, né, de casos práticos sobre dimensionamento de elementos mecânicos, considerando essa questão do coeficiente de segurança, tá bom? Tá? Então até o próximo vídeo.